Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Prata e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre futebol e arte contemporânea no Brasil. Mas antes de seguir com o nosso time de artistas, gostaria de abordar um pouquinho a minha trajetória profissional e também a respeito deste projeto. Eu sou formado em Ciências Sociais e trabalho com arte, cultura e educação durante toda a minha trajetória, sobretudo em exposições de artes e também em museus. Atualmente, eu trabalho como assistente de conteúdo e formação lá no Museu do Futebol e aproveito aqui a já deixar o convite para vocês visitarem o museu quando puderem. Este material é financiado pelo PROAC e tem por objetivo trazer grandes nomes da arte brasileira que em algum momento tiveram no futebol o seu eixo temático, cruzando campos e promovendo um grande bate-bola, por assim dizer. Vale lembrar que quando falamos de arte contemporânea, estamos nos referindo aqui no Brasil a um período marcado a partir da década de 60, onde novas linguagens, métodos e suportes foram explorados nas artes visuais e que abriram um novo campo de exploração artística e com isso abriu precedentes para que novos artistas, novos trabalhos cada vez mais se expandissem em termos de linguagem, em termos de possibilidades de produção também. E para começar o nosso bate-bola, trazemos uma verdadeira craque quando o assunto é artes visuais. Leda Catunga é uma artista visual brasileira conhecida por fazer parte da geração 80, uma geração de artistas que renovaram, trouxeram um novo fôlego para a produção artística brasileira, lançando mão de novas técnicas, novos suportes e linguagens ainda mais expansivo do que o que a gente presenciou na década de 60 com a primeira geração, por assim dizer, de artistas contemporâneos aqui no Brasil. Entre sua produção, Leda lançou mão de muitos materiais que são palpáveis do dia a dia mesmo, que você encontra em grandes centros de mercadorias, de objetos de decoração, objetos de consumo. Então ela lança mão desses materiais para produzir seu recurso estético. E no futebol ela faz isso trazendo as cores dos times. Ela vai abordar alguns times como Fluminense, Flamengo, Santos, o São Paulo, para através das suas imagens trazer já de fato uma leitura rápida sobre aquele time, mesmo que por vezes os materiais não façam menção direta. Isso destaca a importância das cores para um clube. Quando a gente fala em cores, a gente vai ter sempre um recorte ali de 2 a 3 cores no geral por clube, porque também remete a uma história que está vinculada ao seu contexto de surgimento, da dificuldade de aquisição de tecidos e por vezes você lançava mão de 2 a 3 cores para poder diferenciar um clube do outro e ao mesmo tempo não ter grandes gastos. Lembrando que na maioria dos casos os próprios jogadores é quem compravam seus uniformes e não era nada barato, assim como chuteiras, bolas e afins. Então, bora ver um pouquinho da produção dessa grande artista, dessa verdadeira craque.
E o próximo craque do nosso time é um corintiano roxo e que tem o futebol perpassando por toda a sua trajetória profissional. Nelson Lerner é um ícone da arte contemporânea brasileira, fazendo parte da primeira geração lá dos anos 60 e que exerce enorme influência ao longo de toda a história da arte contemporânea aqui no país, nos deixando recentemente. O futebol aparece em diversos momentos do seu trabalho. Ele é um artista intermídia e que trabalha com diversas linguagens, tendo até mesmo uma performance em um jogo de futebol do Corinthians, que além do seu clube do coração, também era constantemente retratado em suas obras. Para fins do nosso material, foi selecionado três trabalhos que vão caminham em paralelo. Um chamado Maracanã e outros dois intitulados Futebol. É interessante notar nesses trabalhos os signos que Nelson Lerner traz como pertencentes àquele ambiente, trazendo um interessante paralelo que a gente pode pensar no futebol como um reflexo da sociedade como um todo. É pensar que as tensões, os conflitos, as alianças, a festividade, ela ocorre tanto dentro quanto fora das arquibancadas. E nesse caso ele traz uma série de signos da cultura pop e também símbolos religiosos globais que trazem ao mesmo tempo um ar de festa, de confraternização, de união dos povos, ao mesmo tempo que revela um clima permanente de tensão e de apreensão sobre a respeito dessas figuras que integram ali as arquibancadas. São trabalhos incríveis e que, de alguma maneira, expressam ali toda a excelência do pensamento do artista. Um verdadeiro craque. Over here you got bottom layer and then top layer. Outro jogador talentosíssimo que faz parte aqui de nossa esquadra é o Lula Vanderlei. É um videoartista, na verdade um artista multimídia, e que nesse caso aqui a gente vai trabalhar com uma videoarte dele, mas é interessante que também tem uma atuação grande na área da psiquiatria. Então, na sua trajetória, Lula Vanderlei vai ligar a Anísia da Silveira, seu trabalho com arte-terapia, e também lançar mão do conceito da Lygia Clark com a série dos bichos. Então, que vai propor ali uma arte que ela é interativa com o público, é um fazer artístico que ele é constante e que ele pode ser objeto de modificação e interação. Lançando mão, então, dessas duas frentes de atuação na arte, terapia,
Lula Vanderlei vai ser um dos grandes nomes aí na reforma psiquiátrica, afirmando que é papel do hospital e utilizando-se da arte como ferramenta para o tratamento de qualquer pessoa com alguma deficiência intelectual, por assim dizer. Então é interessante que nesse trabalho o Lula Vanderlei lança a mão de uma videoarte, como eu antecipei, e é interessante que são 3 lances muito transmitidos, exaustivamente passados na televisão, mas que aqui tem um elemento a mais, ou melhor, a menos, que é a retirada da bola. Então, com um lance do Maradona icônico na Copa de 86 contra a Inglaterra, outro gol do Pelé e também um gol do Romário, fecham aí a tríade, a trinca de gols, de verdadeiros golaços, e que Lula Vanderlei retira a bola para chamar a atenção para outros elementos, outros componentes estéticos que vão compor ali a imagem e que trazem a beleza do futebol, tal qual a bola balançando nas redes. Mais um nome talentosíssimo do nosso time é o mineiro Eustáquio Neves. É um fotógrafo e ele tem nas questões raciais sua principal abordagem, lançando mão de técnicas de sobreposição de imagens. O artista, um fotógrafo, mas que um verdadeiro artista, e aí também já puxando a questão da fotografia como linguagem, né, que é também um recurso ali que vem com essa geração a partir dos anos 60 ali, que vai transformar a fotografia de registro para uma linguagem artística. Um movimento também bastante interessante, muito bonito, que faz com que a imagem se transforme em outra coisa. E no caso do Eustáquio Neves, a gente tem um livro Jogo de Bola, do qual vou tentar apresentar aqui algumas imagens para vocês, mas é interessante que ele vai capturar toda a essência, toda a atmosfera de um jogo de futebol, do campinho de terra, da rua, da comunidade, e que naquela máxima de que futebol não é só um jogo, você consegue ver isso de fato em sua obra, porque através de suas imagens, de suas fotos, você consegue observar toda uma dinâmica de vivência, a arquitetura do lugar, a forma de se relacionar das pessoas que estão ali circundando aquele campinho de terra, aquele campinho de rua ou aquela trave improvisada, seja lá onde for. Bora lá conferir?
E chegamos no meio de campo do nosso time, um verdadeiro craque, um verdadeiro maestro quando o assunto é artes visuais e futebol. E o nome dele é Rubens Gershman, o carioca, flamenguista, multi-artista, registrou o futebol em diversos momentos de sua trajetória, um verdadeiro apaixonado pelo esporte. Então é interessante, se a gente for recortar a obra do Gershman década a década, como que a sua linguagem, seus traços, sua forma de propor artisticamente, esteticamente a sua produção artística, também aparece nas suas obras sobre o futebol. Então, a todo momento é um tema que aparece em seus trabalhos, justamente por sua paixão pessoal por esse esporte e pelo esse fenômeno de massa que vai tomando conta do país ali a partir da década de 50, haja visto a inauguração do Maracanã, que foi o primeiro grande estádio mesmo de massa, aliás, deixa eu corrigir, um verdadeiro estádio que abarcava mais de 100 mil pessoas, para assim dizer, porque já tínhamos o Pacaembu, São Januário, que também eram grandes estádios de massa. Então aqui a gente traz 4 obras apenas do Gershman, mas que também vale aí a dica já para explorarem muito o acervo que tem o instituto dele hoje em dia, um material muito bacana. Então é Palmeiras e Flamengo, meu Palmeiras 2-0, vale destacar, o futebol, Flamengo campeão, e depois 2 séries de super-heróis. Então é interessante, começando por esses últimos, que é década de 60, então também toda aquela expectativa do futebol, da seleção que ganha destaque, projeção, 58, 62, logo adiante vem 70, seleção campeã, e aí tem ali essa figura, né, esse paralelo entre as figuras dos super-heróis, aqueles que salvam, aqueles que representam ali a sociedade, nesse caso a sociedade brasileira através do futebol. E o Flamengo e Palmeiras, aí também Flamengo campeão, são ali, você tem mais uma ótica a partir da torcida, né, daquele olhar para a torcida, aquela massa indistinta, onde você não consegue singularizar, mas é justamente o coletivo que vai fazer a força e a beleza do futebol, e isso encantava o Gershman, e a gente pode ver um pouquinho nesses trabalhos que vem a seguir. Bora lá? Bom, e nosso próximo nome aqui, se fôssemos escalar num time de futebol de verdade, eu diria que é uma verdadeira centroavante. E porque é uma pessoa que
justamente vai lançar tendências, é uma pessoa de vanguarda, é uma pessoa que soube explorar o espírito do seu tempo e lançar mão de uma série de linguagens, de recursos, de técnicas, de meios para produzir artisticamente. E isso acontece até nos dias atuais, é uma artista que se renova a todo momento e que, portanto, merece aí destaque também nas artes visuais contemporâneas brasileiras, que é a Regina Silveira. E aqui a gente traz dois trabalhos dela, que é da série Dilatáveis, que foi sua tese de doutorado, que se desdobrou em uma série de trabalhos, e aqui especificamente sobre o futebol, o jogador e o time de futebol. É interessante que essa série ela vai trazer muito o diálogo sobre as representações e as formas de poder na sociedade. Então são muitas figuras icônicas e que exercem um poder que vão para além da sua mera imagem, por assim dizer. Então é um trabalho muito potente na medida que ele vai trazer para a gente essa leitura de olhar para além, olhar o que não está dado, né? Então aqui é esse espectro que vai sustentar essas relações de poder, né? Então o futebol ele tem muito disso a partir dos interesses econômicos, muitas vezes escusos, interesses políticos também, tão quanto escusos, e então é legal de olhar, é interessante, né? De observar como que encaixa-se muito bem na série trazida pela artista. E também uma outra fotografia que tem uma bola de futebol, a sombra. Então, resumidamente aqui você tem alguns elementos do jogo, mas ao mesmo tempo não está falando do jogo. Acaba sendo apenas não, né? Mas acaba sendo um recurso estético ali da artista direcionar o olhar para alguns elementos, né? Focado, assim como a gente vê em outros trabalhos aqui citados também, esse direcionamento do olhar para elementos que eu quero destacar. E nesse caso estamos falando de Regina Silveira, nossa atacante, e que brilha muito. E para fechar nosso time de craques, quando o assunto é artes visuais no Brasil, trazemos aqui o paulista Jaime Laureano, com uma obra bastante contundente e incisiva que lança mão de recursos audiovisuais, sobretudo, para tecer sua crítica. O artista vai trazendo as questões raciais e nas estruturas de poder só o seu grande eixo temático. E não foge à regra quando a gente fala aqui do trabalho em questão apresentado, que é o Morte Súbita. Aqui a gente observa um pequeno trecho onde o artista vai lançar mão da videoarte para poder trazer à superfície novamente a discussão sobre o signo que a seleção brasileira se tornou de patriotismo durante a ditadura militar. Ela foi se apropriada pelo regime, tal qual como uma forma de promover ali essa identidade nacional, esse ufanismo. Então, em Morte Súbita é uma câmera que vai passando os jogadores perfilados, mas como se a gente estivesse no início de um jogo, mas que na verdade é um porão onde eles estão com a cabeça
coberta e a todo momento são nomes narrados, nomes esses de desaparecidos políticos da ditadura militar no Brasil. Então é um trabalho muito potente e que vai justamente discutir essa apropriação de poder de algum regime para com o futebol e essa paixão nacional. Vale muito a pena. Bora conferir? Joaquim Câmara Ferreira, Joelson Crispim, José Idésio Brianese, José Roberto Spinger, Juarez Guimarães de Brito, Lucimar Brandão Guimarães, Marco Antônio da Silva Lima, Norberto Neri, Olavo Hansen, Roberto Macarini, Yoshitani Fujimori, Aberaldo Hauski Alcântara, Alceri Maria Gomes da Silva, Ângelo Cardoso da Silva, Antônio Raimundo Lucena. Pessoal, então ficamos por aqui. Foi um prazer apresentar essa verdadeira seleção de craques nas artes visuais contemporâneas aqui do Brasil. São nomes que promovem uma reflexão, tanto em termos de conteúdo, pelos temas, pelos eixos abordados, pela forma de trabalhar aquilo que eles querem destacar, né, que esse é um grande valor da arte, mas também em termos de linguagem, pois souberam ousar e souberam trazer uma série de outras possibilidades de produção, através da videoarte, da fotografia, de uma pintura que rompe com seus cânones, que não lança mão mais de suportes tradicionais como quadro, de vídeo, de performances, de happenings, enfim, de uma gama aí de linguagens que ampliam o fazer artístico e que nos enche os olhos, assim como verdadeiros golaços da história do futebol. Espero que gostem e eu fico por aqui. Um abraço.